Muito bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença. Cabe-me apresentar as conclusões do Conselho de Governo reunido ontem à noite. Uma primeira parte, decisões mais direcionadas, digamos assim, para a Ilha de São Jorge e uma segunda parte com decisões, digamos, de âmbito mais regional. Assim, o Conselho de Governo reunido ontem aqui na Ilha de São Jorge decidiu apoiar a Associação para o Desenvolvimento da Ilha de São Jorge em cerca de 85 mil euros no âmbito da compensação pelo financiamento com os investimentos realizados na Escola de São Jorge, voltando o Governo a conceder este apoio, que diga-se é um apoio extra àquilo que esta escola recebe no âmbito do Fundo Social Europeu. Em segundo lugar, decidimos avançar com a capitalização da fábrica de conservas Santa Catarina no ano de 2020, no âmbito da reestruturação do setor público empresarial que estamos a desenvolver, reforçando a robustez económica e financeira desta empresa no contexto socioeconómico da Ilha de São Jorge e no fomento também da nossa base económica de exportação. Após a concretização da reestruturação da empresa, que permitiu atingir resultados operacionais positivos, é importante consolidar a solidez financeira desta unidade fabril, reforçando o seu capital social e assegurando também a consolidação da sua sustentabilidade. Decidimos apoiar a Casa de Previdência de São José num valor até 22.500 euros, tendo em conta o trabalho desenvolvido por esta instituição enquanto entidade gestora do Polo Local de Prevenção e Combate à Violência Doméstica na Ilha de São Jorge. Decidimos também lançar o concurso público para cedência de 18 lotes infraestruturados para construção de habitação no loteamento dos Casteletes, na Urzelina, no Concelho de Velas. Aos beneficiários será também cedido o projeto pronto a licenciar. Após a posse do lote, os beneficiários poderão candidatar-se à comparticipação financeira para a construção da habitação, com participação essa que pode cobrir o valor não apoiado pela banca em termos de financiamento bancário, caso esse financiamento seja solicitado. Este concurso é especialmente dirigido aos agregados familiares jovens que pretendem construir a habitação própria. Com esta medida, lote a preço baixo, projeto pronto para licenciar e eventual comparticipação financeira, o Governo prossegue o seu apoio direto, sobretudo aos casais jovens e aos agregados familiares jovens para a aquisição de habitação própria. Decidimos também autorizar a celebração de um contrato de gestão com a Junta de Freguesia da Calheta, no valor de 100 mil euros, para a implementação de uma ação de desinfestação da praga de térmitas da Madeira Seca em cerca de 25 imóveis situados no centro da Vila da Calheta, em São Jorge. Esta decisão decorre também do estudo, controle e erradicação das térmitas de Madeira Seca dos Açores, plano estratégico para os próximos 10 anos, que foi desenvolvido pelo Grupo de Biodiversidade da Universidade dos Açores, que concluiu que é possível erradicar as térmitas nas ilhas onde esta ainda não atingiu grandes proporções e está relativamente confinada a áreas pontuais. Estamos a falar de São Jorge, Pico e Santa Maria. Decidimos também apoiar o Centro Social e Paroquial de Santo Antão na elaboração de estudo prévio do Centro Intergeracional do Topo. E o objetivo desta ação é implementar naquela localidade a resposta de creche e centro de noite correspondendo às necessidades das crianças, dos idosos e, obviamente, das suas respectivas famílias. Decidimos também apoiar o Clube Desportivo Escolar do Topo na aquisição de uma viatura de 9 lugares para transporte de atletas, tendo em conta que uma das viaturas, como foi, aliás, público, uma das viaturas do clube foi bastante danificada em consequência da queda de uma árvore que atingiu a quando de um dos últimos temporais que assolou a nossa região e também aqui São Jorge. Este apoio será concedido no âmbito do regime jurídico de apoio ao movimento associativo desportivo, garantindo-se desta forma que o clube terá os meios de transporte necessários para as suas atividades, quer no âmbito da competição, quer no âmbito do transporte para treinos, sobretudo no que se refere aos escalões de formação. Decidimos também avançar com os procedimentos necessários para desenvolver a obra de reabilitação da Torre Cineira e requalificação dos tetos da sacristia da Igreja de Santa Bárbara das Manadas, que é, como sabem, um templo classificado imóvel de interesse público nacional.
No fim de 2017 foram concluídas também um conjunto de obras na estrutura do teto e respectivo restauro e agora prosseguimos para a conclusão, digamos assim, da requalificação deste imóvel histórico que valoriza, sem dúvida, quer o património histórico e cultural de São Jorge e, consequente, também o património dos Açores. Decidimos ainda incumbir a Secretaria Regional da Educação e Cultura para a definição de uma metodologia para o acompanhamento e monitorização do projeto de execução da Casa Francisco Lacerda, na Ilha de São Jorge. Este projeto foi um projeto vencedor no âmbito do Orçamento Participativo de Portugal e aquilo que o Governo fará, também por solicitação da promotora, é acompanhar e monitorizar, do ponto de vista técnico, digamos assim, a execução deste projeto da criação de uma Casa Francisco Lacerda, como sabe, uma figura icónica aqui para a Ilha de São Jorge. Decidimos também avançar com os procedimentos necessários para o projeto para a proteção costeira da Fajã de João Dias, uma fajã na freguesia dos Rosais, nas Velas. Avançar com os procedimentos necessários para o lançamento da empreitada de proteção costeira da zona adjacente ao campo de jogos e fábrica de Santa Catarina, na Calheta, no valor base de 1.200.000 euros. Estamos a falar daquela zona de acesso, quer ao campo de jogos, quer também à própria fábrica, e a intervenção tem como objetivo reforçar aquela zona que tem sido também assolada por alguma erosão, tendo em conta o estado do mar e as várias tempestades que têm assolado também aquela zona. Na área das estradas, vamos avançar com a elaboração do projeto para a reabilitação e beneficiação de um troço da Estrada Regional número 3 segunda, aqui é conhecida por todos como a Transversal, um troço que tem cerca de 13 km entre a freguesia da Urzelina e o lugar de Santo António, no Norte Grande. A estimativa de valor do projeto é de 40.000 euros e, após a sua conclusão, avançaremos para a intervenção que está orçada na ordem dos 3.500.000 euros. Decidimos também, na área dos portos, avançar com os procedimentos necessários para o lançamento da empreitada de dragagem dos portos das Velas e da Calheta, logo após a conclusão do respectivo projeto que está em execução, e estamos a falar de um investimento global de cerca de 585.000 euros. Decidimos ainda também que este ano o exercício touro do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores será aqui, na Ilha de São Jorge, no próximo mês de junho. Estamos a falar de um exercício que tem como principal objetivo treinar a estrutura operacional das diferentes entidades com responsabilidade em matéria de proteção civil. Este é o exercício que envolve mais meios e mais pessoas na nossa região anualmente e, no caso de São Jorge, tendo em conta a planificação que está já a ser desenvolvida, estarão envolvidas, direta e indiretamente, cerca de 400 pessoas nos dois concelhos de São Jorge. Na área da agricultura, várias decisões também, a conservação, manutenção e limpeza da rede de caminhos rurais e florestais aqui da ilha, avançar também com os procedimentos necessários através da EROA para a empreitada de beneficiação do caminho agrícola do Farol, após revisão técnica deste projeto, no investimento de cerca de 500.000 euros em cerca de 4 km de extensão, apoiar a Cooperativa Agrícola de Laticínios dos Lourais, com um valor de cerca de 80.000 euros para o desenvolvimento de ações de valorização do queijo, apoiar a União de Cooperativas Agrícolas de Laticínios, a Uniqueijo, com um valor de cerca de 200.000 euros para a promoção e valorização do queijo de São Jorge, aumentando, obviamente, a qualidade e o valor das produções queijeiras na ilha. Recorde-se que a Uniqueijo concentra a comercialização de todo o queijo produzido em São Jorge e a sua promoção. Apoiar também a Associação de Agricultores da Ilha de São Jorge com o valor de 80.000 euros para o acompanhamento técnico dos agricultores e promoção do conhecimento, com o objetivo de valorizar qualitativa e quantitativamente as suas produções. Apoiar a Associação de Jovens Agricultores Jorgenses com 40.000 euros também para o âmbito do seu trabalho de apoio técnico aos produtores. Estamos a falar de gestão reprodutiva, de maneio alimentar, de bem-estar animal e serviços de medicina veterinária. Vamos também avançar com os procedimentos necessários para reforçar os atuais apoios públicos à recuperação e manutenção das produções agrícolas nas fajãs de São Jorge, medidas que constam já no Plano Estratégico para a Agricultura Biológica, bem como
para o Plano de Desenvolvimento da Fruticultura e onde posso destacar o trabalho que está a ser desenvolvido, por exemplo, na área do café e, portanto, vamos reforçar os apoios para este tipo de culturas. Vamos também promover a realização de 2 ações de sensibilização sobre a temática de controle integrado de roedores, que, como sabem, tem uma grande importância para quem se dedica à atividade agropecuária. Promover a realização de 13 ações de formação profissional com uma duração total de 270 horas, tendo em vista a habilitação de cerca de 220 agricultores em áreas como a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, a poda de vinha, a conservação de forragens, a podologia bovina e a iniciação também à apicultura. Vamos avançar com os procedimentos necessários para a elaboração de projeto para a construção de um parque de retém de animais na zona das levadas, nas velas, que permitirá resolver um conjunto de condicionalismos que existem atualmente quanto às condições de retenção de gado, quando estamos a falar do embarque de gado no Porto das Velas. Um parque de retém é, no fundo, um parque onde os animais estão à espera de ser transportados e, portanto, é também uma infraestrutura importante. Avançar com os procedimentos necessários para a construção de 4 parques de maneio e sanidade animal no topo, nos rosais, nas manadas e na Ribeira Seca. Avançar com os procedimentos necessários para os projetos do caminho das Tronqueiras e do Cerrado do Caminho, todos no perímetro de ordenamento agrário de Santo Antão Topo. No caso das Tronqueiras, nós estamos a falar de uma extensão de cerca de 3 km e um investimento de cerca de 380 mil euros. E no caso do Cerrado do Caminho, estamos a falar de uma extensão de 3 km também, com investimento de cerca de 400 mil euros, ou seja, nós estamos a falar de investimentos que melhoram consideravelmente as condições de acesso dos produtores agrícolas aqui na Ilha de São Jorge, que, como sabem, tem uma importância vital, quer na área da carne, quer também, sobretudo, na área do queijo e da sua consequente transformação para continuarem a produzir um tão importante produto para São Jorge, para os Açores e diria mesmo para o país, como é o queijo aqui da Ilha de São Jorge. Vamos também avançar com os procedimentos necessários para a elaboração de projeto para a eletrificação da zona das 7 fontes, onde, como perceberão, obviamente, também a eletrificação de infraestruturas de apoio à agricultura tem um papel importante para as produções agrícolas. 3 decisões também na área da juventude. Apoiamos todas as escolas de São Jorge em todas as fases do Parlamento de Jovens, quer nas fases de escola, quer também no apoio à logística e ao transporte das equipas vencedoras para a sessão regional no Parlamento dos Açores. Promovemos a educação empreendedora também em todas as escolas de São Jorge, o que no caso de São Jorge envolve 4 professores e 345 alunos, e apoiaremos também a participação de 2 dirigentes para a Associação de Juventude Local a participar no Encontro Regional de Associações Juvenis. Além destas decisões, avaliámos também e tivemos a avaliar alguns investimentos que estão a decorrer na Ilha de São Jorge, além das inaugurações que tivemos nesta visita estatutária, as obras no Centro de Saúde das Velas, um investimento de mais de 1.500.000 euros que melhorará consideravelmente as condições de acesso à saúde neste centro de saúde, as obras em curso de reabilitação do troço da Estrada Regional número 1 segunda entre o aeroporto e a Ribeira do Almeida, um investimento de cerca de 1.200.000 euros, aliás todos podemos testemunhá-las quando vamos a caminho da Calheta e quando voltamos da Calheta, as obras em curso também de requalificação do Porto do Topo, num investimento de mais de 6 milhões de euros, onde estivemos também presentes ao longo desta visita. O mesmo se aplica à construção do Museu Francisco Lacerda, uma obra extraordinária em termos de engenharia, como pudemos todos testemunhar ontem, do novo Museu Francisco Lacerda, na adaptação da antiga fábrica de conservas Marie d'Anjou, um investimento na ordem dos 4 milhões de euros. Os trabalhos que estão a decorrer de eletrificação da Fajã da Caldeira de Santo Cristo, num investimento global de 1.400.000 euros. O investimento em curso na melhoria da rede de abastecimento elétrico da EDA, no valor de cerca de 3.800.000 euros, ou as obras de reabilitação do mirador da Rua de Baixo, no ramal da estrada número 1 segunda, de acesso à Ribeira Seca. E, portanto, como se pode constatar, além dos investimentos que temos vindo a fazer ao longo dos anos aqui na Ilha de São Jorge, estão ainda em curso também um volume considerável de investimentos. Além destas matérias mais jorgenses, digamos assim, tivemos também um conjunto de decisões de âmbito mais regional, permita uma expressão. Nós aprovámos a proposta de decreto legislativo regional que revê o regime jurídico da carreira de técnico de operações aeroportuárias da Aerogar Civil das Lajes.
uma proposta que tem em conta o interesse público regional, decorrente da necessidade de recrutar de forma célere os profissionais mais qualificados necessários à eficiência das operações aeroportuárias. Esta proposta foi, digamos, acertada no âmbito e nos termos da lei com o sindicato representativo destes trabalhadores. É uma proposta de decreto legislativo regional e, portanto, depois de aprovada no Conselho de Governo de ontem à noite, segue para a Assembleia Legislativa dos Açores. Aprovámos também o decreto regulamentar regional que executa o orçamento da região autónoma dos Açores para o ano 2020, que define um conjunto de regras, digamos, as regras que são executadas no âmbito da execução do orçamento já aprovado no final do passado mês de novembro e já também publicado. Liberámos o decreto regulamentar regional que estabelece o regulamento do licenciamento das atividades espaciais na região autónoma dos Açores. Desta forma, nós regulamentamos o decreto legislativo regional que define o regime jurídico de licenciamento das atividades espaciais, de qualificação prévia de registro e transferência de objetos espaciais na região autónoma dos Açores. Esta proposta regulamenta os termos do procedimento de atribuição de certificados de qualificação prévia para o exercício de atividades espaciais, define os critérios utilizados para a avaliação das condições para a atribuição de licenças para as operações de lançamento ou retorno e para as operações de comando e controle, bem como os termos do procedimento de atribuição dessas licenças, ou seja, nós estamos a falar do conjunto de regras às quais estarão sujeitas as entidades ou empresas que queiram desenvolver na nossa região a este tipo de atividade espacial associado ao lançamento de objetos espaciais e de satélites. É definido também que a entidade espacial regional, já formada, que será a entidade responsável por estes licenciamentos, disponibilizará uma plataforma digital para, enquanto agregador de conteúdos nesta área relativamente ao acesso e exercício destas atividades espaciais. Vamos avançar também com os procedimentos para a construção do Centro Empresarial de Tecnologias de Informação e Comunicação no Nonagon, o Parque de Ciência e Tecnologia na Lagoa, em São Miguel. A este propósito, dizer que já existe nesse parque uma incubadora de empresas de base tecnológica, sendo necessário agora dotar esse parque de um espaço vocacionado para dar sequência ao processo de incubação e para a instalação pós-processo de incubação das empresas já consolidadas na área das TIC. Este é um investimento com valor base de cerca de 6 milhões de euros e esta instalação do Centro Empresarial de Tecnologias de Informação visa satisfazer esta necessidade de criar uma infraestrutura que dê seguimento à incubação que é feita atualmente nesse Parque de Ciência e Tecnologia. Deliberámos também a autorizar a celebração de um contrato de programa da ordem dos 2 milhões e 500 mil euros, que vigorará por 2 anos com a SEDEI, a Sociedade de Desenvolvimento Empresarial dos Açores, para os investimentos necessários de reabilitação e adaptação da primeira fase prevista no projeto de reabilitação do bairro Nascer do Sol, que para os terceirenses conhecido como as antigas casas dos americanos. Esta intervenção tem que ver com um processo que começou já há algum tempo no âmbito do downsizing de contingente militar e, consequentemente, do contingente de trabalhadores portugueses na base das Lajes. Foram criadas um conjunto de medidas para, digamos, amenizar os impactos económicos e financeiros dessa redução. O Estado português autorizou o Governo da região autónoma dos Açores a ficar com essas casas e intervir nessas casas para criar, digamos, mais infraestruturas de apoio ao projeto Terceira Tech Island, quer para a criação de escritórios, quer para a aquisição de habitações que sirvam de apoio ao projeto Terceira Tech Island, cujo objetivo é, digamos, afirmar a Ilha Terceira como uma ilha com a criação de um cluster empresarial tecnológico, como um trabalho que está à vista de todos e que muitos frutos tem dado. Deliberámos também autorizar a concessão por motivos de interesse público de apoios financeiros a entidades públicas e privadas concedidos pela Presidência do Governo, ou seja, há um valor anual definido pela Presidência do Governo para conceder apoios a quem peça apoios, e há um conjunto de entidades que o fazem, até um valor global de 25 mil euros, além do enquadramento legal para a concessão desses apoios e o plafond máximo para a concessão de apoios de 25 mil euros, o Conselho de Governo tem sempre que autorizar
este tipo de concessão de apoios. Aprovámos também a metodologia e regras do Orçamento Participativo da Região Autónoma dos Açores para o ano 2020, onde aumentamos as áreas de governação, onde as pessoas podem apresentar iniciativas, e aumentamos também o valor afeto ao Orçamento Participativo Regional. Em 2019 era 1 milhão de euros, em 2020 passa a ser 1 milhão e 200 mil euros. Em 2019 tínhamos como áreas o ambiente, a cultura, a inclusão social, a juventude e o turismo. Em 2020 todas essas áreas se mantêm e acrescentamos este conjunto de áreas a ciência e a inovação. Alguns números a este propósito: em 2019 o Orçamento Participativo envolveu 1.700 cidadãos na fase de apresentação de antepropostas, no total de 552 ideias de investimento público, resultando em 276 propostas submetidas à votação, com base nos quais 12 mil votos registados, foram eleitos 39 projetos vencedores que estão atualmente em execução num trabalho do Governo, em parceria, obviamente, com os promotores destas iniciativas. Aprovámos também os apoios a atribuir no âmbito do mercado social de emprego, pela inserção de desempregados em situação de desfavorecimento face ao mercado de trabalho. Estamos a falar de um valor global de 310 mil euros concedidos a 5 entidades, a saber, a Auto Atlantis, Automóveis de Aluguer Sem Condutor, a Caritas da Ilha Terceira, com apoio de 100.780 euros, a Kairos, Cooperativa de Incubação de Iniciativas de Economia Solidária, 84 mil euros, a Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira, com 114 mil euros, e a Santa Casa da Misericórdia do Divino Espírito Santo da Maia, com um apoio de 7.560 euros. Estamos a falar de um apoio que é concedido a empresas ou a entidades, que serve para comparticipar o valor dos ordenados destas pessoas. Estamos a falar de pessoas com portadores de deficiência, com dificuldades de integração na sociedade, enfim, pessoas com um conjunto de problemas de âmbito social, que veem aqui no mercado social de emprego uma forma de retomarem a sua vida e de terem uma vida, permita uma expressão, normal. Decidimos também classificar como de interesse público o Castelo da Rocha Negra, na freguesia dos Cedros, na Horta, na Ilha do Faial, e fixar a respectiva zona de proteção. Estamos a falar de um conjunto edificado com alvenarias em pedra seca, que se destaca na paisagem daquela freguesia, e com uma traça apalaçada sem semelhança naquela ilha e naquela zona. Segundo a análise documental recolhida, indicia que esta casa, este castelo, pertence da família Lacerda, de nobreza regional, que se estabeleceu no Faial desde o século XVII. Esta classificação define um conjunto de regras e prevê também a possibilidade de futura recuperação e aqui criar também um espaço de visitação e de enriquecimento cultural e paisagístico daquela zona. Deliberámos ainda reformular o modelo de governação do Programa Operacional MAR 2020 nos Açores, relativamente às candidaturas apresentadas para estratégias de desenvolvimento local, geridas pelos grupos de ação local, os conhecidos GAL-PESCA, que permite mais rapidez e análise na aprovação destas candidaturas. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de uma alteração em que deixa de ser necessário parecer prévio da secção regional da Comissão de Gestão para decisão de coordenador regional, passando os órgãos dos GAL-PESCA a ter uma maior intervenção no processo, fazendo a audiência prévia dos interessados e a seriação das candidaturas. Há a necessidade do despacho do coordenador regional e a homologação do secretário, mas é, digamos, um processo mais rápido, com menos burocracia e com mais rapidez. Definimos também o valor de 4.235.000 euros nos apoios a conceder pela Secretaria Regional de Energia, Ambiente e Turismo para o desenvolvimento de contratos-programa com associações sem fins lucrativos na área de projetos de interesse público para a promoção do destino Açores ou de diferentes produtos turísticos no mercado nacional e internacional, bem como de ações que visem o estudo, a monitorização e o acompanhamento da atividade turística nos Açores. Definimos o valor de 4.600.000 euros para os apoios a conceder pela Secretaria Regional da Agricultura e Florestas para entidades que desenvolvam atividades em vários objetivos, como são o caso de apoio à gestão técnica e económica de explorações agrícolas, melhoria das condições de vida e de trabalho de agricultores, bem-estar animal, comercialização de produtos regionais, enfim, um conjunto de pressupostos na área da agricultura e nas suas diversas dimensões, como é o caso do leite, da produção de carne, da hortofruticultura.
Liberámos também celebrar um contrato com a Sinaga no montante de 2 milhões de euros, destinado a regular a cooperação entre as partes com vista a assegurar o normal funcionamento da Sinaga no âmbito do processo de reestruturação em curso desta empresa. Declarámos como projetos de interesse regional 2 projetos turísticos nos Açores. O projeto Golden Tulip, terceira 4 estrelas, promovido pela empresa DHML, que consiste na recuperação de um hotel com 118 unidades de alojamento situados na Veteira. Estamos a falar do conhecido Hotel dos Franceses, na Serretinha. E também o projeto Hotel Mercure 4 estrelas, promovido pela PJPJS Investimentos, este na ilha de São Miguel. Ambos os projetos tiveram parecer positivo por unanimidade da Comissão de Avaliação e Acompanhamento dos Projetos de Interesse Regional. Este projeto é em Ponta Delgada e visa também a requalificação da antiga Residencial Central. Autorizar a celebração de um contrato de programa entre a Região Autónoma dos Açores e a Associação Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, até ao montante máximo de 350 mil euros. Estamos a falar do financiamento do seu plano de atividades e para conseguirem também o desenvolvimento de atividades de investigação, desenvolvimento e concretização no mundo empresarial, potenciando as infraestruturas do Terinov nesta área. Liberámos também a avaliação dos planos de ordenamento da Orla Costeira. Esta decisão cabe ao Conselho de Governo. Estamos a falar de quê? Estamos a falar, passados 10 anos, da necessidade de avaliar os planos de ordenamento da Orla Costeira, quer o da Costa Sul, quer o da Costa Norte, e também definir em que medida e de que forma estes planos necessitam de ser revistos. Estamos a falar do desenvolvimento de uma atividade que tem como objetivo o estabelecimento de regras que devem obedecer a ocupação, uso e transformação dos solos abrangidos pelo seu âmbito de aplicação. É criado assim um grupo de trabalho e uma comissão que vai avaliar os POCs atuais, quer da Costa Norte, quer da Costa Sul, com um prazo de 2 anos. Liberámos ainda a utilizar a celebração de um contrato de programa com a SPEIA, no valor máximo de 1.600.000 euros, a SPEIA, que é a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. E este contrato serve para financiar a atividade da SPEIA no âmbito do projeto Life IP Azores Natura, que tem como objetivo a preservação e recuperação dos habitats protegidos em ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos em todas as ilhas dos Açores, com investimento direto de mais de 19 milhões de euros. Fundos comunitários, ao longo dos últimos conselhos de governo, temos vindo a anunciar medidas, e as entidades que estão, digamos, são entidades de gestão deste projeto. No último Conselho de Governo e no último comunicado referia a Azorina, agora a SPEIA tem também aqui um projeto, obviamente mais orientado para a área das aves. Liberámos aqui também 3 cedências. Para terminar, a cedência de utilização transitoriamente a título gratuito das parcelas de terreno necessárias à construção da plataforma C e das condutas de transporte de fluido geotérmico, bem como do acesso às mesmas do prédio rústico situado Galhardo, no Pico Alto, no Posto Santo, em Angra. Estamos a falar de uma cedência para a EDA Renováveis continuar a desenvolver os procedimentos necessários para a exploração dos recursos geotérmicos no furo geotérmico da Ilha Terceira, e 2 outras cedências, uma em Santa Cruz das Flores, cedendo uma parcela de 350 metros quadrados no Monte das Cruzes, à Junta de Freguesia, para a construção de um parque de retém de gado. E liberámos ainda também, para terminar, a cedência a título definitivo e gratuito à Associação Arrives Kickboxing Club, de um lote para a construção da sua sede, um clube que tem neste momento 200 atletas e tem, como é público também, conseguido construir um importante palmarés ao nível deste desporto de combate. Foram estas as nossas deliberações.